Bom dia! Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente vai ter um curso online disponível aqui para vocês, em parceria com o Prêmio Nelson Seixas e a Lojas Lívia. Vamos gravar agora aqui um curso de automaquiagem para você se embelezar todos os dias se quiser. Nós estamos utilizando todos os métodos de segurança, tá? Máscara, o álcool em gel. Eu vou precisar tirar para começar a gravação e a gente poder ensinar vocês o curso de automaquiagem, ok? Vamos começar? Bom, sempre que a gente vai começar uma maquiagem, a gente tem que fazer toda a asepsia de pele, tá? Toda a limpeza e hidratação da pele. Eu já fiz a minha hidratação de pele, eu lavei meu rosto com o sabonete make-up, ele prepara a pele para receber a maquiagem, e hidratei minha pele com um hidratante anti-craquelamento, tá? Feito isso, eu vou espirrar uma bruma. A bruma, ela fixa a maquiagem por mais tempo e ela tira o aspecto pesado da maquiagem. Então a gente espirra. Isso daqui tá. Espirra. E aí a gente espera a secagem completa. Enquanto a bruma vai secando, eu vou preparar o tom da minha pele. Então eu vou usar uma base, que é o tom da minha pele. Deixa eu abrir aqui ela. Coloco ela na placa de inox. E eu coloquei a base aqui e eu vou colocar também 2 gotinhas de diluidor. O diluidor ele serve para a base ficar mais fluida. 2 gotinhas de diluidor. A base ela fica mais fluida sem pesar em linhas de expressões. Um pincel kabuki de topo reto. Eu vou misturar, né, a base com o diluidor e vou começar a aplicação da base. A base, o correto dela ser aplicada é de fora para dentro, em batidinhas com o pincel. E a gente vai uniformizando todo o tom da pele. Hoje a tendência na maquiagem não é uma pele mais pesada, com efeito máscara. É uma pele com um tom uniformizado, porém leve, passando a naturalidade, tá? Então vamos aplicando com batidinhas por todo o rosto. Deixando a pele totalmente uniformizada. Sempre aplicando em batidinhas, não podemos esfregar o pincel, tá? Pele uniformizada. E agora nós vamos aplicar o corretivo. A gente vai iluminar essa região da olheira e com o corretivo a gente também vai iluminar os pontos altos da estrutura óssea do nosso rosto. Vamos dar uma agitadinha. Olheira, lateral do nariz. E a gente vem para a altura do osso zigomático. Aqui também é um ponto legal para iluminar, até o meio da testa, puxando para o desenho da sobrancelha, até o meio da testa, de um ponto alto até o outro ponto alto. Eu também dou uma dica para vocês iluminarem o arco do cupido. Tudo que ilumina projeta. Então a gente vai criar a sensação de um lábio mais definido e maior. Certo? Esse cantinho do lábio também é uma dica rica para definir o lábio de vocês. O lábio superior, ele faz sombra no lábio inferior, no cantinho. E quando a gente ilumina, a gente tira essa sombra
projetando o lábio e deixando ele mais definido. E aqui, abaixo do queixo, a gente também ilumina. Pra gente começar a esfumar e trabalhar esse iluminado, uniformizando e iluminando esses pontos. Sempre dando batidinhas, nunca esfregando o pincel, porque senão a gente tira o corretivo do local certo, onde ele tem que manter a iluminação e a correção da olheira. Aqui também, dando batidinhas. A gente mantém a iluminação de um ponto alto da sobrancelha até o outro ponto alto. Altura do nariz. E vamos esfumando, ó, todos esses traços que eu fiz com o corretivo claro. Feito isso, se ficou linhas marcadas entre corretivo claro e o tom da minha base, eu venho com o pincel que eu utilizei a base, pego mais um pouquinho dela e vou uniformizando, tirando essas linhas de divisões, ó, entre base e corretivo, dando umas batidinhas para uniformizar os tons, mas sem perder a iluminação. Estou aqui, ó, apagando todas as linhas das extremidades. Aqui eu vejo que ainda tem um pouquinho. Pele uniformizada. Vou pegar um pó fixador translúcido para eu selar toda essa base. O pó fixador translúcido, diferente do pó compacto, ele dá um acabamento mais leve na base. O pó compacto, ele pesa. Então, quando a gente for se automaquiar, ou a gente usa o pó compacto ou a gente usa a base. Nunca os dois juntos, porque senão pesa na pele, ok? E como eu apliquei a base, então eu vou optar por pó translúcido, que eu quero que ele sela a minha base, tá bom? Uma esponjinha de veludo que dá um acabamento mais natural. Sempre tiro o excesso. Vou vir abaixo dos olhos, pressionando a esponjinha de veludo com o pó fixador translúcido, dando essas batidinhas aqui, ó. Nunca arrastando o pincel, sempre batidinhas. Isso vai garantir a fixação da minha base. Pele seladinha com pó translúcido. Agora eu vou começar a colocar cor no meu rosto. Eu vou começar com um blush para ele me deixar com ar bem coradinho, tá? No meu tom de pele, eu gosto muito do tom pêssego. Então eu vou pegar o blush, tiro o excesso. Uma tendência do blush hoje é a gente vir nessa região aqui, que é o famoso queimadinho de piscina. Então eu vou dar um sorriso pro espelho e vou aplicar o blush aonde a minha bochecha sobe. Lembrando que o blush, depois de alguns minutos, ele clareia um pouco, tá? Então a gente aplica com cautela, mas a gente coloca um pouquinho mais de cor, que vocês vão perceber que ao final da maquiagem, possivelmente a gente vai precisar dar uma retocada, porque ele dá uma clareada, tá? E uma tendência agora também é a gente vir aqui, ó, colocar a cor na altura do nariz.
fica um ar bem meiguinho, bem bonequinha. Esfumando sempre as extremidades para deixar a sensação mais natural possível, tá? Vou pegar um pincel fofo e limpo para eu ir dando acabamento e leveza no meu blush. Certo até aqui? Muito fácil, né? Vamos agora para o iluminador, que é uma parte que a gente gosta muito, né? O iluminador, a gente vai colocar ele nos pontos altos da estrutura óssea, que vai ser ponto alto do osso zigomático, a pontinha do nariz, e eu vou colocar também aqui no arco do cupido. O iluminador, ele não vem na região da olheira, tá? É só estrutura óssea. E ele não ultrapassa a pupila. Então eu venho com ele no ponto alto do meu osso zigomático, dou uma esfumada para lateral e ele vem só até a pupila, tá bom? E vamos esfumar e deixar isso tudo muito bem iluminado. Com a pontinha do pincel, eu venho na pontinha do nariz nesse sentido, nunca nesse sentido. Esse sentido vai deixar meu nariz largo, tá? Então a gente vem com a pontinha do pincel, ó, para dar uma arrebitadinha no nariz. Vou colocar mais um pouquinho. E com o dedo eu vou vir definir o arco do cupido. E um pouquinho aqui. Já começa a dar vida pro rosto. Vou trabalhar um pouquinho de contorno da minha estrutura óssea. Eu vou trabalhar com 2 tons de pó escuro, mais escuro que o tom da minha pele, tá? E esses 2 pós, eu vou misturar eles, tirar o excesso, vou vir aqui, ó, abaixo do meu osso zigomático e criar uma sombra abaixo dele, para criar a sensação de um rosto mais fino e mais definido. Lateral do nariz com um pincel menorzinho, um pincel menor, a gente vai definir a lateral do nariz, ó, com muito cuidado, porque tudo na maquiagem hoje tem que passar naturalidade, tá? Então, na maquiagem, sempre menos é mais. Eu sempre gosto de falar que a maquiagem não é para transformar ninguém. A maquiagem é para definir a beleza natural da nossa personalidade e característica. Nariz definido, contorno feito. Toda a parte de pó do rosto está trabalhado. E eu vou espirrar mais um pouquinho de bruma para garantir essa fixação por muito mais horas. E aí a gente espera secar. Enquanto seca, a gente vai começar a trabalhar a parte dos olhos. Eu vou passar para vocês uma técnica fácil, uma tendência, e a gente vai trabalhar com uma cor clássica na pálpebra superior e aqui embaixo nos cílios inferior a gente vai trabalhar com um pouco de cor para trazer alegria nessa maquiagem. Vou utilizar uma técnica fácil para todo mundo treinar e conseguir fazer. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou utilizar um fixador para essa sombra, para intensificar a cor, fixar por muito mais horas e ficar resistente à água. Então, um pincel pequeno, língua de gato, eu vou começar a aplicar em toda a minha pálpebra móvel, que é essa que abre e fecha, e pálpebra fixa,
definindo o contorno e o desenho da minha sobrancelha. Sempre mantendo bem iluminado esse cantinho interno, que é o ponto de luz que traz vida e expressão para o nosso olhar. Sempre deixando tudo esfumado. Eu não posso ter uma linha marcada aqui e nem uma linha marcada aqui. Então chegou aqui na extremidade, ó, a gente pega o pincel de uma maneira igual a vassourinha, varrendo as extremidades. Fixador aplicado. E agora a gente vai começar a trabalhar com a paleta de sombra. Primeira coisa que a gente vai começar a fazer: iluminar abaixo da minha sobrancelha. Eu vou pegar uma cor clara, vou vir aqui, ó, como se fosse um lápis de cor, ó, nesse ponto alto da minha sobrancelha. Tudo que eu faço num olho, simultaneamente eu faço no outro. E dá uma esfumadinha aqui pro pezinho da sobrancelha. Sempre vamos trabalhar com um papel toalha do nosso lado, pra gente ir limpando o pincel e tirando o excesso da sombra nesse movimento circular. Eu vou começar a marcar meu côncavo, que é a estrutura óssea aqui dos meus olhos, com um marrom quente. Pega com a ponta do pincel e nunca com a lateral. Se eu pegar com a lateral, na hora que eu vier aqui para contornar a estrutura óssea, ele vai sujar a minha pálpebra. Então é a ponta do pincel e a ponta do pincel com a sombra eu vou encaixar na minha estrutura óssea, ó. E vou começar a definir todo o meu contorno do côncavo. E vamos esfumando e contornando. Essa marca que fica aqui, ó, a gente vai esfumar. Então eu vou tirar o excesso do pincel, vou vir em cima da borda dessa linha e vou começar a fazer movimentos, ó. Bolinha vai, bolinha vem. Vou dando uma varridinha. Sempre varrendo aqui, ó, puxando aqui em direção à têmpora, pra gente não correr o risco de fazer isso aqui e o nosso olhar ficar caído. Então chegou aqui no final, varre em direção à têmpora. Chega no final, varre em direção à têmpora. Essa borda externa que a gente cria aqui no final do olho, na pálpebra móvel, a gente está criando aqui uma moldura externa para alongar o olhar. E ela não ultrapassa a íris dos nossos olhos. A íris é a bola grande que tem a cor dos nossos olhos. Então a gente vai com esse marrom só até a íris. Eu quero trabalhar um olhar mais iluminado. Por isso que eu não vou entrar tanto com essa cor. Olhar assim por cima. Vou pegar um outro pincel e vou colocar um pouquinho só de marrom escuro bem aqui até a íris do meu olho, do final, da raiz dos cílios até o comecinho dos meus olhos, da minha íris. E eu vou trabalhar com um marrom café, um marrom um pouquinho mais escuro do que esse que eu estava trabalhando. E ele não vai subir para a estrutura óssea, ele vai fixar aqui, ó, nessa pálpebra que abre e fecha.
A gente sempre vai colocando a sombra em passos curtos, com precisão, porque se a gente for trabalhar com movimentos muito abertos, a gente vai perder todo o desenho que a gente está construindo. Então o foco é, primeiro eu marquei a minha estrutura óssea e esfumei, e agora eu quero criar expressão e alongar meu olhar com um marrom mais escuro. Então ele vai prevalecer aqui, ó. Ele vai ficar no cantinho externo dos meus olhos. O movimento do pincel é curto, preciso e com uma certa pressão aqui nos meus olhos, ó. Para essa sombra ela fixar, pigmentar. E aqui eu dou uma varridinha depois que eu apliquei ela. Os outros olhos, o outro olho agora, para vocês verem mais uma vez, ó. É precisão e foco aonde eu quero essa parte externa bem definida. Apliquei o meu cantinho escuro, vou tirar o excesso e eu vou dar uma varridinha na extremidade para não ficar esse marrom definido aqui. Tudo tem que ficar esfumadinho nesse olho. A gente trabalha com a ponta do pincel com leveza e precisão. Já está ficando lindo e muito bem definido. Vou pegar uma sombra iluminadora e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel, aonde eu quero mais iluminado. Ele encontra esse iluminado, ele encontra o marrom escuro e depois a gente vai colocar uma corzinha de transição aqui. Com um pincel menorzinho, eu vou pegar um outro tom de iluminador mais claro para eu colocar no meu pontinho de luz do canto interno dos olhos. Isso vai dar uma expressão incrível para o meu olhar. Iluminador nunca é demais, mas mesmo assim a gente tem que usar com bom senso e cautela. Essa minha parte de cima, ela já está bem definida. E agora eu vou começar a trabalhar a parte de baixo dos meus olhos. E eu optei por um azul que vai ficar lindo aqui na minha raiz dos cílios. Então eu vou colocar esse lápis azul e vou trabalhar com ele aqui na raiz dos meus cílios. Antes de eu começar a fazer no outro olho, eu vou esfumar esse lápis antes que ele seque.
azul bem bonito. E vamos esfumar também esse olho. Compara para ver se está tudo igual. Vou começar a trabalhar e esfumar com sombra esse lápis. Então eu vou começar aqui com um azul claro e eu vou colocar na borda do lápis esfumado. E é muito legal a gente ir trabalhando as misturas dos tons, que agora eu vou pegar um azul marinho e vou colocar bem na raiz dos cílios. Essa técnica que eu estou utilizando com cor, vocês também podem fazer com preto, com marrom, com rosa, com amarelo. A técnica é a mesma, vocês só vão escolher as cores que vocês querem trabalhar. Gosto de dar uma puxadinha aqui nesse esfumado pra cá, para lembrar um delineado, mas esse não é o delineado. Só para puxar o esfumado e levantar o olho. Pegar mais um pouquinho do azul escuro e colocar bem rente à raiz dos cílios. Na linha d'água eu tenho a opção de colocar lápis preto, lápis marrom, um lápis bege, mas eu criando essa maquiagem aqui agora me deu vontade de colocar azul também na linha d'água. A raiz dos cílios ela tem que ficar bem uniforme, tudo bem tampadinho. Não pode ficar parecendo tom de pele. Senão é como se a maquiagem não tivesse acabamento algum. E o acabamento na maquiagem é o que faz toda a diferença. Assim já está muito bonito. A gente iria finalizar com máscara de cílios, definir a sobrancelha e um batom. Mas eu vou pegar um pouquinho desse azul e vou colocar bem na raiz dos meus cílios. Só pra gente criar uma harmonia com a parte de cima dos olhos, eu esfumado de baixo. Olha como que já dá a diferença. É como se levantasse um pouco mais o meu olhar, tá vendo? Ó, aqui tem o azul em cima, na raiz do cílio superior, e aqui não tem. É um pequeno detalhe que faz toda a diferença. É só na raiz, ó. Eu não estou subindo ele pra cá. Eu tô colocando só na raiz. E agora estou trabalhando com pincel, dando o acabamento desejado e tirando todas as marquinhas que o azul deixa na maquiagem, tá? Dá um outro toquezinho aqui de azul.
É muito legal trabalhar tom sobre tom. Você pegar vários tons de azul e ir misturando. Tudo lindo. Vou pegar agora um iluminador bem cintilante. Vou colocar bem no ponto alto da minha sobrancelha. Só nesse ponto alto aqui, ó. E um pouquinho do outro lado. Trabalhar com cor na maquiagem é uma tendência, só que a gente tem que sempre buscar a harmonia das cores. Então eu vou dar uma dica bem legal para vocês. Vocês podem procurar no Google círculo cromático, colorimetria na maquiagem. E vocês podem buscar trabalhar com as cores análogas, triádicas e complementares para vocês criar a cor dos olhos de vocês. Fica muito legal porque a gente usa a harmonia das cores para trabalhar. E aí a gente cria um encantamento nos olhos de quem nos vê. Vamos definir agora a sobrancelha. Então eu vou pegar um pente de sobrancelha, pentear ela com uma sombra marrom café, tiro o excesso e eu vou começar a definir minha sobrancelha. Eu gosto muito de uma sobrancelha definida, mas sempre mantendo a naturalidade dela. Sempre começo de fora para dentro. Aqui no pezinho da sobrancelha, vocês vão observar que eu vou fazer um traço. Tirar o excesso do pincel e eu vou começar a puxar aqui, ó, para trazer cor aqui para cima e deixar a minha sobrancelha definida. Sempre buscando leveza e naturalidade. Do outro lado agora, começo sempre de fora para dentro. Mais uma vez fazer o traço aqui no pezinho dela. O pentinho, ele vai ajudar na hora que a gente penteia a tirar o excesso da sombra e dar acabamento. E agora a máscara de cílios, que é aquele momento que a gente se dedica aos cílios. Para passar nos cílios de baixo, a gente abaixa o queixo, porque quando a gente abaixa o queixo, aqui levanta. E aí não tem perigo, ó, da gente sujar a nossa pele. Eu gosto sempre de ir bem rente à raiz e fazer esse zigue-zague, ó. Para passar nos cílios de cima, eu vou erguer o queixo. Então, nos cílios de baixo, eu abaixo o queixo para ele levantar e a gente não sujar a pele. E nos cílios de cima, eu levanto o queixo. E faço a mesma coisa, ó. Pego desde a raiz. E vamos levantando essa raiz e definindo esses cílios.
E a gente se dedica aqueles 5 minutos aos cílios. Olha a diferença já do formato do olhar. Como que um cílios faz toda a diferença. Outra dica importante que eu acabei de lembrar. Quando a gente estiver aplicando a máscara de cílios, a gente não vai puxar os cílios para o canto externo. Vocês vão trazer ele aqui, ó. Vai fazer o zigue-zague na raiz dos cílios e trazer ele para o meio, porque ele vai aparecer aqui, ó. Se a gente puxa ele para o canto externo, ele vai ficar caidinho para a lateral. Quando a gente traz ele para o centro, quando a gente abre os olhos, ele aparece aqui no meio. Então, ó, o zigue-zague. Então, ó, o zigue-zague e puxo para cá, ó. O zigue-zague, levantando a raiz dos cílios e definindo ele para o centro dos olhos. Esperar secar e eu vou passar mais uma camada, lembrando que não pode ficar muito grosso, tá? Senão fica pesado, fica feio. Enquanto o esquerdo seca, eu vou definindo e dando acabamento no direito, tanto em cima quanto embaixo. E volto aqui. Certo? E agora eu optei por um batom rosa, que eu gosto muito do rosa, criando uma harmonia aqui com esse azul. Primeira coisa, a gente vai definir e desenhar o arco do cupido. Ah, mais um detalhe, o nosso lábio, um lado é diferente do outro. Então a gente tem que observar no espelho como que eles são diferentes e igualar o desenho deles. Primeira coisa, definir o arco do cupido e agora aqui embaixo. Vamos definindo. Depois que eu fiz essa parte do meio e aqui também, eu vou trazer e fazer a junção dos traços. Esse detalhe de fazer primeiro o meio e depois ir fazendo o encontro dos traços é o que deixa nossos lábios muito mais definido. Fica aquele lábio de revista. O canto externo vem encontrar o meio. Canto externo vem encontrar o meio, ó. Então, eu vou fazendo o encontro dos traços. Fiz embaixo, agora eu vou fazer em cima. Outra dica legal que ninguém conta pra vocês é que se a gente pegar o batom vindo do arco do cupido e descer, o nosso lábio ele fica caído. Agora, quando a gente vem pro arco do cupido e sobe, nosso lábio fica com volume.
Então aqui, ó, ao invés de descer, eu vou subir. Ao invés de descer, eu vou subir. E agora é só preencher o lábio depois do contorno definido. Outra boca, né? Fica muito limpo. Lembra que eu falei no comecinho que tudo que é pó vai clareando? Então, a hora que eu terminei a maquiagem, eu vou olhar o que eu preciso retocar e se precisa retocar. Então, aqui eu vou só voltar com um pouquinho do iluminador. Só um pouquinho, só para ficar um pouco mais iluminado. Quem quiser, aí é o gosto de vocês. Pode voltar intensificando o contorno, intensificando o blush. A única coisa que a gente tem que pensar é que tudo na maquiagem menos é mais, tá? Quando a gente se maquia, é pra ficar bonitas pra nós mesmas e pra encantar os olhos de quem nos vê. Então a gente tem que brincar com as cores e usando sempre cautela na hora de se maquiar. No final de tudo, a gente vai espirrar a bruma fixadora, que ela potencializa a hidratação na maquiagem e aumenta a fixação por muito mais horas. É só uma chuvinha no rosto, tá? Tem desse lado aqui que não pegou. Espera secar. Agora é aquele momento que a gente se sente linda e poderosa para sair, fazer fotos e mudar as fotos da rede social. Pessoal, meu nome é Renata Rodrigues, sou maquiadora já há 10 anos, estou muito feliz em compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e dicas de beleza com vocês. Espero que vocês treinem. Maquiagem é muito treino, nada é difícil na maquiagem. Tudo é treino. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, ok? Beijos e que vocês fiquem lindas e maquiadas sempre.